Olá, olá, primeira série, e aí, tudo bem? Vamos então à nossa aula de língua portuguesa, literatura, arcadismo. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos então corrigir alguns exercícios sobre arcadismo que eu enviei a vocês, certo? Temos aqui então a questão 1. Sobre o arcadismo, é correto afirmar. Nós temos aqui 3 afirmações e nós vamos avaliar todas nestas 3 e vamos observar se realmente elas têm, no caso, afinidades com as características do arcadismo. Então, sobre o arcadismo é correto afirmar. É uma escola literária que, no Brasil, compreendeu o período entre 1768 a 1808 e antecede o romantismo? Sim. Então, nós temos aqui o fim, que então foi decretado devido à chegada da família real ao Brasil. E então a família real, com a sua imposição de uma nova vida, com uma administração política, uma nova estrutura social e, logicamente, a introdução trazida então pela família real ao romantismo, marcou então o fim do arcadismo. Então está correto. Vamos à segunda afirmação. Também é conhecido como setecentismo neoclassicismo. Sim, o setecentismo, ou seja, o século das luzes, em que então a razão foi levada em conta, em abandono então ao pensamento religioso, que ou dominara a vida do homem até então de uma forma prejudicial, vamos colocar assim, porque havia, logicamente, todas aquelas situações que ocorreram então durante todo o período da Idade Média, em que várias pessoas foram perseguidas, foram mortas, queimadas, e assim por diante, E o pensamento do homem foi então inibido e então a ciência não evoluiu para justamente um bem-estar das pessoas em si. Ou seja, a religião se apropriou do poder dos governos na Terra, e em vez de realmente pregar aquilo que foi pregado, por exemplo, pela sua figura máxima, que foi Jesus Cristo, eles fizeram o contrário. Na verdade, trouxeram a morte. Beleza, então temos aqui o setecentismo como a volta a este pensamento da razão, o pensamento do homem administrando a vida do homem, e, logicamente, na evolução da ciência, a evolução, então, do pensamento do homem como centro da administração da vida dele mesmo. Ou seja, o neoclassicismo, a volta àquela evolução que havia na Grécia e em Roma, que foi interrompida, então, pelo poderio da Igreja, que começou a ocorrer no século III, em que, então, Constantino, com o seu império ameaçado de cair, fez uso da igreja para então dominar o pensamento das pessoas. Mal sabia ele que depois todos os governantes seriam dominados por ela, e isso durante mais de 1000 anos. Mas aí houve, logicamente, a volta a este pensamento, mas o homem ficou então ainda indeciso entre se, por exemplo, basearia, ou seja, se ele recorreria ao pensamento de Deus ou ao pensamento do homem, e aí o barroco, que houve, logicamente, em que houve este conflito entre o sagrado e o impuro, o mundano, certo? Entre o santo e, logicamente, aquilo que é carnal. Só que o classicismo veio para acabar com isso, ou, na verdade, o neoclassicismo, o novo classicismo. Correto, então, Fugere urbem, locus amoenus e carpe diem são expressões em latim que expressam tendências arcades. Bom, gente, vamos analisar uma por uma. Fugere urbem fala a respeito, então, de você fugir da cidade. Sim, é uma característica dos arcades. Por quê? Porque nós temos aí, então, a ideia, conforme Jacques Rousseau, do bom selvagem, ou seja, da vida, então, simples do ser humano. O homem, ele nasce bom, mas ele é corrompido pela sociedade.
ou seja, por esta organização, né, social que existe então nos grandes centros urbanos. Assim, esta então expressão, né, diz respeito a então ir para um local, né, em que a vida é simples, a vida campestre, né, ou seja, que remete então às características bucólicas, justamente a vida, né, no interior, no campo, aquela vida pastoril. Locus Samoenus, então, também é uma tendência árcade, é uma expressão árcade, né, que então significa refúgio ameno, agradável. E esse refúgio ameno, agradável é justamente no campo, né, nessa vida simples. E Carpe Diem, Carpe Diem é uma expressão que então foi dita por Horácio a Leucone no livro primeiro, né, de Odes, e ele então diz essa expressão para ela com uma intenção, né? Essa expressão completa é Carpe Diem quam minimus credula postero, em que ele então diz para ela aproveitar o presente. Não é somente o dia em si, que muitos traduzem dessa forma. É aproveitar o presente, e aí minimus credula postero, né? Diz respeito então a você não acreditar ou acreditar um mínimo no amanhã ou no futuro. Então basear a sua vida agora, no presente. Aproveitar o presente. Viver a sua vida agora. Tá? Também, né, as três, né, e Carpe Diem também são expressões que, no caso, fazem parte, né, das características dos árcades, né, ou seja, do arcadismo. Beleza? Então, correto. Apenas a terceira está correta? Não, né? A primeira e a segunda estão corretas também. Nenhuma está correta? Não mesmo. Todas estão corretas. Apenas a segunda está correta? Não. Então, a primeira e a terceira também estão corretas. A primeira e a segunda estão corretas? Estão. Não tem a palavra apenas aí. Se houvesse, a questão estaria incorreta, mas aqui está correta. Então, vamos marcar. Beleza. Todas estão corretas? Também. Ou seja, esta questão, né, não foi tão bem construída. E para ela cabia recurso. Quem marcou a D ou a E acertou. Né? Questão 2. São características do arcadismo. Aliás, isso aqui é uma questão de concurso, tá? Não fui eu quem então a produziu. Beleza? Questão 2. São características do arcadismo. Relato do cotidiano e nacionalismo? Não. Esta é uma característica do modernismo, quando se buscou então uma identidade para o brasileiro, e não uma identidade ligada à aristocracia, uma identidade ligada então àqueles padrões que foram estabelecidos pela aristocracia, padrão do que é arte, né, do que é uma pessoa educada, do que é um cidadão. E o nacionalismo conforme também a aristocracia. Não, é um nacionalismo diferente, aquele nacionalismo ligado ao brasileiro, né? Ao que realmente é o brasileiro, a pessoa comum, ao então nativo, ao caipira, né? Ao nordestino, ao caipira então de Minas Gerais, né? E dentre vários outros locais, né? Aquelas pessoas comuns em si, né? Que é realmente o brasileiro. Bom, então característica do modernismo, idealização da arte pela arte, característica do parnasianismo, tá? É o uso, por exemplo, da versificação, o valor à forma e não ao conteúdo. Bucolismo e idealização da mulher. Sim, aqui nós temos então as características ligadas então à vida campestre, ao que é pastoril, né? Aquela vida de pastor. E a idealização da mulher, ou seja, aquela mulher que é inalcançável, né? Aquela mulher que muitas vezes você sequer consegue consumar, né, o amor, né, o relacionamento, né, com esta que é idealizada. Então aqui nós temos a característica do arcadismo. Pronto, achamos a que queríamos, beleza? Certo. Dualismo e riqueza de detalhes, tá? Então aqui nós temos uma característica do barroco, essa riqueza de detalhes, né? Então muitas vezes todas essas ideias ligadas então a uma linguagem muito
vamos colocar assim, rebuscada, muito detalhista, certinho? Aí nós temos aqui também, por último, o nacionalismo e o pessimismo, certo? Então nós temos aqui mais características que não pertencem então ao arcadismo, né? Por exemplo, o pessimismo é uma característica ligada principalmente a algumas, vamos colocar, escolas literárias, né? Há mais de uma, né? Só que ligada então ao nacionalismo, nós temos então, por exemplo, o simbolismo, né, que trata então desse pessimismo, né? Ou seja, devido aos momentos históricos ali, né, que eles passaram, né? Bem como também algumas outras situações, como por exemplo a segunda fase do romantismo, né? Mas vamos lá, vamos agora continuar a nossa conceituação do arcadismo. Nós ficamos aqui, então, deixe-me ver, nas características, né? Justamente aqui nós faremos, né? Sobre a vida simples, bucólica, pastoril. Essa, então, é característica marcante do arcadismo, né? E é mais, então, importante. É a procura do locus amenus, conforme nós conversamos, né? É um refúgio ameno em oposição aos centros urbanos monárquicos. A luta do burguês culto contra a aristocracia se manifesta pela busca da natureza. Beleza? Então, cumpre salientar que esse objetivo configurava apenas um estado de espírito, uma posição política e ideológica, né? Uma vez que os árcades viviam onde? Nos centros urbanos e burgueses, né, que eram, logicamente, os árcades, né? Lá estavam seus interesses econômicos. Como é que eles vão, então, para essa vida campestre se eles têm todos estes interesses econômicos? Então, eles estão, né, intimamente ligados à urbanização, ligados, então, a estes centros urbanos, né? Bom, isso justifica falar-se, então, em fingimento poético, ou seja, no arcadismo. Eram poetas que fingiam, então, né, essas situações, mas que não viviam. Assim, eles, logicamente, criaram pseudônimos, ou seja, pastoris, né? Pseudônimos pastoris. Ou seja, criaram novas identidades, ou seja, uma personagem para representar, né, como assim fossem, sendo que, logicamente, não revelava quem eles realmente eram, né? Pessoas da cidade interessadas, então, no caso, questões econômicas, em fortuna, em dinheiro, em poder, tá? Assim, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga adota o pseudônimo de Dirceu, pobre pastor, tá? Também o Cláudio Manuel da Costa é o guardador de rebanhos Glouceste Saturnio. Então, estas contradições patenteiam-se em suas obras, né, reacionárias, uma vez que tentavam buscar o progresso urbano com os próprios árcades, né, geravam. Ou seja, eles, como burgueses, né, geravam este, então, progresso urbano, ao mesmo tempo que eles criticavam, mas eles criticavam o progresso urbano conforme as características da aristocracia, tá? Então, assim é que as características do arcadismo no Brasil seguem a linha, né, europeia, a volta aos padrões clássicos da antiguidade e do Renascimento. A simplicidade, a poesia bucólica, pastoril, o fingimento poético e o uso de pseudônimos. Quanto ao aspecto formal, né, temos o soneto, ou seja, a forma em que as então composições eram produzidas, né, os gêneros textuais. Por exemplo, o soneto, né, aquele então poema com 14 versos, 2 quadras e 2 tercetos, né? E os versos decassílabos, a rima optativa e a tradição da poesia épica, certo? Tratando então de grandes acontecimentos heróicos de um povo, né? Representados muitas vezes por uma ação ou por um herói específico, certinho? Então, vamos à continuidade. Temos aqui agora a produção literária, não é? Bom, vamos lá. Temos o Cláudio Manuel da Costa, né? Glouceste Saturnio, ou seja, o pseudônimo.
Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Então temos aqui, faz a imaginação de um bem amado, que nele se transforme o peito amante. Cláudio Manuel da Costa, século XVII. Então, ele nasceu nas proximidades de Mariana, Minas Gerais, em 1729. Bom, após seus estudos com os jesuítas no Brasil, vai para Coimbra estudar Direito. Formado, vive um tempo em Lisboa, onde respira o clima das primeiras manifestações árcades. Em 1768, ele volta à Vila Rica e lança seu livro de poesias, Obras, e funda a Arcádia Ultramarina. Ou seja, o nome faz menção a uma Arcádia portuguesa, só que além mar. Ou seja, tendo participado da Inconfidência Mineira, ele é preso e é encontrado enforcado na cadeia em 1789. Certo? Então, vamos lá. A sua obra, anterior a 1768, compõe-se de algumas poesias no estilo gongórico, ou seja, ainda sob influência jesuíta, ou seja, jesuítica, sob influência ainda no caso, da escola literária, que trazia então esse conflito entre o ser humano, conflito entre o bem e o mal, entre aquilo que é carnal e aquilo que é, no caso, sacro, sagrado, que então é o barroco. Então, desde aquela data, procurou trabalhar sempre de acordo com o pensamento árcade, destacando-se por seus sonetos perfeitos na forma e na linguagem, mas sem profundidade em relação ao conteúdo. Então, seus temas giram em torno de reflexões morais, de contradições da vida, tão ao gosto dos poetas quentistas, percebendo-se inclusive uma marcante influência camoniana em seus sonetos. Então, ele cultivou a poesia bucólica, pastoril, na qual menciona a natureza como refúgio, certo? Então, justamente aquela expressão que nós vimos no exercício, que é, no caso, a fugere urbem, ou seja, fugir da cidade. Então, temos aqui algumas palavras dele. Sou pastor, não te nego, os meus montados são esses, que aí vês. Vivo contente ao trazer entre a relva florescente a doce companhia dos meus gados. Então, observe como ele demonstra que a vida no caso, campo, é uma vida feliz, uma vida agradável. Ou ainda o sofrimento amoroso, as musas. Temos então. Parece que estes prados e estas fontes já sabem que é o assunto da porfia, Nice, a melhor pastora destes montes. Então, deixou-nos também o poema épico Vila Rica, na qual exalta os bandeirantes, fundadores de inúmeras cidades na região mineradora, que era também uma das características então, históricas que fizeram essa mudança entre então as características do barroco e as do arcadismo, e narra a história da atual Ouro Preto desde a sua fundação. Olha então a importância deste então desta, na verdade, que poderíamos até dizer, fonte histórica em si. Aí temos aqui a leitura, no caso aqui dele, Cláudio Manuel, um poema, e temos por último, deixe-me ver aqui, sobre Cláudio Manuel. Bom, aqui ainda vamos para as características, Deixa eu ver aqui. Esta é a última, na verdade, página sobre este escritor, E na próxima aula nós vamos dar continuidade, dando início então aos estudos sobre... Deixe-me mostrar a vocês.
Tomás Antônio Gonzaga, com o seu pseudônimo Dirceu, certinho? Então nós vamos ver todas as características, né, que ele então conseguiu reunir do arcadismo em suas produções literárias, tá? Então vamos ficar por aqui, vou deixar um pequeno exercício, né, porque agora sim temos uma boa bagagem para respondermos a essas questões. Lembrando que cada questão desta ou destas aí vão fazer com que vocês tenham conhecimentos possíveis para se encontrar então este tipo de questão no PAS, no Enem ou em concursos públicos, né, para que vocês possam então responder e logicamente acertar, né? Então até a próxima aula e tchau, tchau, gente.